Então, ó, successfully selects important information from the lecture. Então, se você perder um ponto importante da aula, você já vai conseguir argumentar como que aquele ponto foi relacionado com o que foi escrito. E Então, aí, Thiago, o áudio, o listen, mesmo dessa parte, a gente só tem acesso a uma vez. isso. Esse é o problema. Isso que eu vou ter que treinar muito, porque assim, como a gente não tem, eu não tenho domínio de escutar, pô, escutar uma vez só e entender certinho, puta, é difícil pra Então, mas caramba. agora é difícil. Agora é uma coisa, Entendi, nossa, mãe do céu, meu Deus. entendi, Depois que você treinar isso 30 vezes, você vai ter entendi, perdido tanta informação, entendi, você já, né? Você vai ter perdido muito, mas você vai ter pegado muito mais que você perdeu. E de tanto que entendi. você ouvir, você começa a perceber um certo padrão. Ah, tá. Essa- Então, os tipos de palavra que as pessoas usam para descrever situações em ordem. Então, você fala lá É, first, second, você fala, opa, então aqui vai ser o primeiro ponto. Então, a pessoa começa com o contexto, cria o contexto, colocando a ideia dela, e vai explicando o porquê de cada ponto. E o porquê vai ser justamente os pontos também do reading. então o segredo disso aí de escutar é exercício mesmo, é escutar várias vezes e, A gente escuta, depois a e gente, né, analisa o que você ouviu. analisa. É. Isso, entendi. Então, assim, igual gramática, você vai fazer exercício de gramática, vai fazer exercício de qualquer coisa, você vai errar muito. E os erros que você vai cometer, né, na gramática, por exemplo, são erros de não ouvir alguma coisa no listening. Até você Entendi. conhecer, dominar aquele aspecto gramatical e não errar ele mais, você vai ouvir certas coisas que a pessoa fala que você não vai perder mais, porque você sabe que aquilo ali é um indicativo de que vai ter um exemplo na frente. Show. Então, são habilidades que você começa apanhando mesmo, não dá para falar que não. Você vai errar bastante, mas com os erros você vai aprendendo. Bacana. Por isso que tem que ter a prática sempre, uma prática constante. Vamos lá, aí fala a pergunta, né? Summarize the points in the lecture. É fazer um resumo mesmo? E explicar como que eles se relacionam a pontos específicos do reading passage. E aqui Como é é que é? falar como que eles se relacionam com os pontos que você marcou no Ah, tá. do texto. Isso aí as questões do writing. Do writing parte Ah, 1. tá. Tá. Então você não vai listar, fala assim, ah, a professora falou isso, isso, isso. Aí, então, como que a gente vai fazer isso? Depois a gente até explica melhor. Tá. Mas você É, começa isso que foi a falando. minha dificuldade. Eu só listei o que elas falaram, entendeu? Eu não entendi essa outra parte, Uhum. entendeu? O... Aí tinha que falar que eram ideias opostas e que uma defendia um ponto. Isso No é. caso, era Não, na isso? palestra, a professora se mostra, sei lá, contra Contra. a ideia de que o dinossauro lá era um caçador. Aham. Não, se mostra a favor que ele era um caçador. As evidências. Ela deu esse argumento. Isso. Ou então você pode falar assim, o primeiro argumento que ela usa foi esse. Entendi. Ah, tá. E o texto fala isso. Não falar dessa Entendi. forma. Mas você, quando menciona um ponto que ela falou, você vai Aham. fazer o comentário logo em seguida do que o texto falou. Porque 150 palavras é pouco pra você escrever É. e É você muito colocar pra uma quem. ideia. É muito para quem tá com medo de escrever, né? Mas pra você colocar. Pra você organizar uma ideia é pouco, é verdade. Também não é pouco assim no sentido de, eu não tenho que escrever Não dá, né? assim. Mas assim, você tem que pensar numa ideia, num conector ou numa ligação que vai ligar com a informação do texto. Entendi. E pensando que você tem que estruturar o texto. São palavras estruturais do texto que tem que ter normalmente. Não é substantivos normais, que não envolvem essa comparação. Ou pensar nas palavras que você vai colocar para descrever o que o professor falou, o que o texto falou. O tamanho não é o problema. O negócio é a organização. Quando você organiza, vai chegar lá.
Entendi. Não é pensar, tem que escrever, tem que contar a palavra aqui. Por isso que é por volta disso, também não tem um limite exato, porque você tem que mais ou menos sentir, com a prática, é claro, o tamanho do texto. Eu escrevo geralmente Entendi. 3 parágrafos, quadro, o tamanho médio X aqui, e vai dar perto do que eu quero. E como os textos, as práticas são parecidas, né, o texto, o listening, e você faz isso várias vezes, você se adapta com o tamanho mais ou menos também. Entendi. Você não vai escrever um texto com 150 e outro com 300, 250. E se você escrever, você sabe por que você está escrevendo. Você vai ter esse domínio de, não, que eu entendi muito bem, mas fica um pouco melhor. Entendi. Não é uma coisa tão arbitrária quando você não domina. Então, vamos lá. A abordagem para fazer esse tipo de questão é focar na ideia principal, ela concorda, discorda no caso, e os pontos que geralmente são 3. O professor se coloca no começo da palestra favorável a um lado ou a outro, geralmente é um lado que opõe ao texto. Uhum. Aí você vai relacionar os pontos específicos e vai responder a pergunta, porque a pergunta é justamente fundamental, tanto para essa parte quanto para outra. Então, se você fugir do tema, já é um ponto negativo muito grande. Uhum. Você não vai tirar 0. Mas, não, se você fugir completamente, eu acho que Não tem jeito. Resposta é 0. O que é Merely? Ah, tá. Meramente Meramente cópia. copia frase do texto, rejeita o tópico, então você escreve um texto impecável sobre, sei lá, as vitórias Futebol. do Vasco e da Gama. É, Pô, tá lindo o texto, tá lindo, mas tá lindo. Tá, viu que eu sei escrever inglês, mas não tem nada a ver, o né? tópico, então rejeita o tópico. Então, assim, rejeitar o tópico é complicado, porque assim, você pode mencionar o tópico, isso já não vai ser 0. Entendi. Pegar pelo pior lado. Mas assim, por isso é importante prestar muita atenção no que é pedido para você realmente responder. Então, assim, de outra forma, não conectado com o tópico, escrito em uma língua estrangeira ou consiste de caracteres aleatórios. Você faz com o dedo e então tá em branco. Então, você estuda, você lê, pô, 0 é impossível. Entendi. Bom, a gente vai sempre focar no Então eu 5. não tiraria 0 nessa prova que eu fiz. Tiraria 1 pelo menos. Então tá bom. Não é bem mais que Então isso. tem que sair, não, tem que sair do 1 pro 5, tá bom. Não, mas também não é 1, não, tá doido. 1 é muito ruim. Não, mas assim, a minha preocupação era se eu realmente, porque assim, às vezes você rejeita o tópico, né, tira o 0, porque você não entende mesmo. Então assim, você acha, né, a pessoa que não entende nada, ela às vezes rejeita o tópico sem ver, né? Exato. Acha que tá respondendo o tópico, mas É, o tópico que ela imaginou, né? Que ela entendeu. exatamente. Então, olha só, uma resposta nível 5. Então, ela seleciona de forma bem sucedida a informação importante, né, da aula Sim, e apresenta coerentemente, acuradamente, né, corretamente, essa informação ou essas informações em relação às informações relevantes presentes no texto. certo. Então, a resposta é bem organizada, então tem uma progressão, do começo ao fim, tem erros de linguagem, né, que acabam acontecendo, então para você ser fluente, não quer dizer que você não cometa erros. Entendi. Eles são presentes, mas não resultam né, na apresentação imprecisa ou incorreta de conteúdo e conexões. Então, você Entendi. tem 2 ideias lá. Fala que o professor fala uma coisa que é contrária da palestra. Se você usa um conector que é aditivo, não faz Aditivo. sentido nenhum. Então, isso aqui Entendi. resultaria em uma conexão incorreta, o que gera um Entendi. entendimento errado. Então, já não seria 5 se você botasse uma dessa ou 2, talvez. Agora, Entendi. se o seu texto está muito bom, você comete um erro, assim, o único erro do seu texto foi esse, não seria considerado. Entendi. Então, por mais que seja
Um erro é quase impossível de acontecer. Diferente de quem escreva, acaba tendo um errinho ou outro, mas também não seria uma coisa coerente você ter um texto certo com esse tipo de erro. Entendi. Mas, Não, uma coisa que tem que ter em mente é que os erros mais importantes são os mais simples. Ah, mas eu errei um verbo be ali. Pô, be porra, mas aí, ó. Então não fiz aí é a chave do negócio. é. Então, assim, geralmente erros que são mais aceitáveis são erros até mais que você comete uma estrutura um pouco mais formal, uma estrutura mais complexa. Se tiver algum tipo de erro ali, ele tem um peso um pouco menor. Também falando que tudo em termos gerais, não estou falando de uma situação específica nenhuma. Mas o básico tem que estar muito bem certo, muito bem Mas assim, organizado. vo- o legal de entender a prova, igual você está fazendo aqui comigo, né, nessas duas primeiras aulas, é exatamente isso. É entender qual é o objetivo do cara que está avaliando, que ele está te avaliando. E na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, realmente a avaliação não é para você ser um letrado em inglês, o cara vai assumir a academia de letras dos Estados Unidos ou da De Inglaterra, forma né? alguma. Dá pra ver que a questão mesmo é para entender se você tem a capacidade de uma mínima, de uma fluência legal, né? Uhum. E isso é muito bom entender porque você meio que sai. Porque quando a gente vai fazer uma prova, por exemplo, vou fazer uma prova de português, é isso, se você erra uma vírgula, o cara já vai te cortar ponto. Né? Assim, uma prova de português aqui Sim, sim. para passar no vestibular. E o objetivo dessa prova é diferente, né? A gente observar que o cara na nota 5 pequenos erros, ele vai te dar 5, né? Então eu acho que é importante a gente entender o objetivo da prova. Pô, Uhum. isso é muito legal, porque aí você tem uma outra visão, né? Você foca mesmo o estudo não naquele detalhe pequeno e foca o Sim. estudo na fluência mesmo, né? No entendimento de uma forma geral. Bem legal, bem legal. Eu não sabia que era desse jeito. Tem uma coisa que tem a ver com o texto que você escreveu da parte 2 que fala da criatividade, que fala que não está acostumado, o sistema educacional é acostumado a fazer você marcar a resposta certa. Aham. Então é isso, a gente aprende que não pode errar nada, que É, se errar você perdeu, é. nossa, botei uma vírgula errada, botei um... E isso, Nossa, isso é horrível. não É é, horrível não porque é isso ao invés de te estimular a aprender, te trava, né? Você demais. fica Então, tão focado num detalhe, numa coisa tão mínima, que o contexto maior se acaba tirando o foco do contexto maior, né? o Que é realmente conteúdo, entender, aprender. e o mais importante, Ué, que bom! é Você maior. entendeu! Ué, tô feliz, você entendeu Aí, pelo menos o que eu quis dizer. Tá bom demais, velho. Pô, você conseguiu entender isso? Tá bom, consegui, tô. é ótimo. Mas eu gostei daquele texto também. Se eu souber quando eu souber escrever, eu acho que eu vou escrever ele um pouquinho melhor. Vai. E não precisa falar assim, ah, mas eu não sei escrever bem em português e tal. É diferente. É Só que diferente, né? o português é Eu vou bom, tirar isso tá? da minha cabeça também, porque eu tenho esse estigma, porque eu sempre É. sempre me classifiquei como péssimo em português Uhum. e como aí péssimo em escrita e péssimo em fala. Eu tenho algumas dificuldades de fazer concordância em português, então assim, aí você acaba é, com esse estigma eu acabo levando automaticamente, vou ser ruim em inglês, nada a ver, né? Não, nada a ver. Então, assim, eu tenho pouca prática de escrever em português, textos e... De maneira geral. Aham, Eu mando e-mail em português. No acadêmico, e-mail para colegas, amigos. Mas, assim, no inglês eu tenho uma prática muito maior, muito mais extensa, que pega muito mais tipos de escrita diferentes. entendi. Então, o inglês é muito melhor que o português nessa parte, porque eu pratico mais. Mas não quer dizer porque eu sei o cara que sabe português muito bem, então o inglês para ele vai ser fácil. Entendi. Pode ser fácil, porque Pode ser. você vai Entendi. pegar algumas coisas e vai adaptar, mas gramática diferente, estruturas diferentes, tem estruturas parecidas? Tem, mas não vão ser elas parecidas que vão te fazer você ser um ótimo falante ou um escritor de inglês. Entendi. Não, beleza. Então, resumindo aqui os pontos de nota, né? Então, o desenvolvimento correto. Então,
Também você pega informação da palestra e também você apresenta eles em relação à informação no texto. Legal. Organização. Não tem que organizar em parágrafo, mas é interessante você colocar em parágrafo por dois É. motivos. Quem vai ler vai ter Fica mais fácil, né? uma visão, pô, beleza, eu consigo identificar uns blocos de informação aqui. E para você que está escrevendo, que eu acho que a vantagem maior é você estruturar mentalmente também. Eu falei dessa informação aqui, beleza. Agora eu vou pular para outra informação. Falei dela, vou pular para outra. Então, mais acho que para gente mesmo estar escrevendo do que vou ajudar o cara que está lendo. Então, as Entendi. duas coisas. As duas coisas, né? É verdade. Usar a transição e evitar redundância. Tudo também que a gente vai aprender, que a gente vai acostumar a fazer, fazendo, Show. escrevendo e errando. Não precisava fazer isso, está falando em cima. Por aí vai. Não é para hoje isso, para ontem, mas a gente vai acostumar com isso tudo. E o uso da língua. A estrutura da frase, como que você vai montar a sua frase. Isso aqui é importantíssimo. Porque está em vocabulário, né? Mas esse word choice, qual é a palavra apropriada para aquele tipo de informação? Aí que eu acho que é difícil também, porque pra ter uma capacidade de escolher uma palavra, você tem que ter um leque de possibilidades. O problema é que às vezes você escolhe, no meu caso, né, relatando a minha experiência, Uhum. não tem escolha, né, na verdade, porque tipo assim, tipo assim, É que, eu quero falar X. Pô, eu só sei essa palavra, que parece com isso, então vai essa, entendeu? Então assim, eu acho que não sei, né? Você vai saber me falar melhor do que eu, mas eu acho que isso vai muito da capacidade que você tem de, poxa, não, nesse caso eu vou usar um portanto, ou em tanto, ou sim, escolha que tem. apesar de. Em português eu tenho lex, né? Agora em inglês não, eu só sei falar É isso, esse conector e tem que ser ele. tanto com conector quanto com vocabulário geral também. É, O com verbo ser certeza. apropriado com tal ação. Nossa, o verbo então aí me arrebentou, porque Mas Eu só, assim, você eu vai. só sei usar passado, só sei botar. Aí eu não sei quanto que tem que botar o was e, a outra palavra é no presente, é no passado, were. Ih, were então não tá no meu vocabulário. Eu Mas esqueço assim, do were. a, lei, Então, a leitura é fundamental nesse ponto. Então, ler é muito. Ainda lê em inglês, em português. Lê em inglês algumas coisas também, mas se você for mudar um pouco essa chave para ler mais em inglês, vai te ajudar demais. show. E em português, quando até que sua leitura não é o que você aprendeu a escrever foi antes, o que você lê mais recentemente. Mas assim, quando a gente está aprendendo alguma coisa, no caso agora, quando está falando inglês, a leitura não é uma leitura normal por prazer. Ah, vou ler um texto aqui que eu quero, sei lá, ver o que o cara está falando. Toda leitura de um tema, de uma língua nova, tudo é importante. Então, assim, tudo, cada palavra que você vai ler, a próxima palavra é sempre um desafio. Fala, pô, não sei a Entendi. palavra, sei É. a palavra. Então, a leitura Por- não é uma coisa passiva que você fala, pô, vou aproveitar. Aham, exatamente. E eu acho que Pensa, você quer entender tudo. Então, é muito ativa a leitura. é ativo e cansa rápido, né? Por isso É. que assim, talvez a prova que eu mais entendi foi a do reading, mas eu te falar que é a mais cansativa que eu achei. Uhum. Porque você tem que ler e aí você tem que fazer um esforço tão grande para entender que ela, como é muito texto, caramba, eu achei muito cansativo. É exatamente isso que você está falando, assim, é um ponto muito chave. Não é prazeroso, né? É cansativo, é cansativo. E quando você É faz isso uma mesmo. coisa, qualquer coisa mecânica, qualquer coisa que a gente faz, que a gente está aprendendo, a coisa não é prazerosa. Fala assim, eu gosto de fazer isso, mas não te dá um prazer mesmo. Quando você domina completamente, que não tem nem que pensar para fazer aquela ação, é que você se diverte, que você realmente aproveita a situação como um todo. Ah, eu adoro É inglês. isso mesmo. Você pode estar começando a aprender inglês hoje. Mas o prazer que você vai ter daqui a 10 anos, ou quando você dominar o inglês daqui a 20 anos, ou daqui a um ano só, 20 anos não, mas quando você dominar mais, Não, entendi. aí você vai entender, né, os aspectos periféricos da língua, não só a mensagem, mas o porquê, o contexto. Show. Então, para praticar dessa parte, treinar, parafrasear. Então, pega um texto,
vai aumentar seu vocabulário, assim, tenta usar palavras diferentes, usar sinônimos das ideias e sempre identificar os pontos principais. Isso tudo também a gente vai fazer exercício para estimular isso, né? Para Ótimo. cada aula que a gente fizer específica das áreas, vão ter tarefas específicas para fortalecer esses pontos. Ótimo, ótimo.